Eu falei um pouco sobre isso no começo aqui, porque é o que eu acredito, irmãos. Fica difícil acreditar numa salvação que a pessoa não tem compromisso. Entendeu? Fica difícil acreditar. Porque o que a gente vê na palavra de Deus, que as pessoas que Deus salvou, elas foram transformadas. E até a palavra de Deus diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então veja só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, meus queridos, eu até pergunto, antes de nós lermos aqui, quantos aqui nesta manhã você é um salvo, né? Quantos aqui nessa manhã você já é uma pessoa salva, né? Quantos aqui poderia dizer, pastor, eu sou um salvo, eu tenho garantia de que eu sou um salvo? Amados, é possível ser um salvo. Amém. Desde que você creia de uma forma que isso transforme a sua vida. É preciso crer de uma forma que isso transforme a nossa vida. Não é um crer apenas aí universal e apenas de boca, mas é um crer que venha transformar a nossa vida. Então eu leio aqui de Hebreus capítulo 4, que diz assim no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então veja só, meus amados ouvintes, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois cortes, e penetra até a divisão da alma e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela é a arma de Deus. A palavra de Deus, ela é a arma de Deus para trabalhar no coração dos seres humanos. A palavra de Deus é a arma de Deus. Aqui está dizendo que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois cortes. Ou seja, se tem alguém que pode fazer alguma coisa na vida do homem, esse alguém é a palavra de Deus. Amém. Se tem algo que pode fazer alguma coisa na vida do ser humano, é a palavra de Deus. Amém. Eu estou aqui diante de vocês e eu vou testificar para vocês, um dos homens mais endurecidos do mundo, mais descrente do mundo, mais problemático do mundo, era a minha pessoa, era eu. O homem mais sem compromisso do mundo era eu. O homem mais desprovido de tudo no mundo era eu. Mas a palavra de Deus, ela fez uma diferença na minha vida. Amém. Eu me lembro direitinho quando eu morava naqueles predinhos ali, CDHU, e ali todos os dias pela manhã eu lia a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi a arma de Deus, foi a ferramenta de Deus que penetrou em mim, que fez as transformações que precisaria fazer na minha vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. Olha só, ela é viva. Se ela é viva, então ela tem a capacidade de produzir. Algo morto não produz nada. Verdade. Algo morto não produz nada. Mas aquilo que é vivo, então irá produzir alguma coisa. E essa é a palavra de Deus. Olha, passou o rapaz aqui falando aqui da igreja, falando de pastor. Meus amados, eu quero falar para vocês que o que transforma a vida da pessoa não é igreja, não é pastor, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. É viva, ela age, ela realiza
transformações. Ela é viva e ela é também eficaz, meus amados. Ela é eficaz, ou seja, ela pode fazer transformações nas nossas vidas. E ela, como eu disse, ela é a arma de Deus. E todos nós precisamos, amados, da palavra de Deus. Vamos olhar nossas vidas, então, como uma árvore dessa, ou então como uma plantinha, né? Vamos olhar a nossa vida como uma planta, aonde outros matos, outros arbustos tentam tirar a beleza. Essa praça está bonita nessa manhã? Sim. Essa praça está bonita, mas se alguém não tivesse cortado a grama, se alguém não tivesse limpado, essa praça estaria bonita? Não. Então a nossa vida só pode ficar bonita quando a palavra de Deus estiver agindo, estiver então trabalhando em nós. Amém. O problema, queridos, é que o ser humano não tem crença na palavra de Deus. Olha só, o Senhor Jesus disse que havia 2 homens no lugar e aqueles 2 homens morreram no mesmo dia. E um deles foi para o inferno e o outro foi para o céu. E o que foi para o céu foi levado pelos anjos para o céu. Olha que bênção, né? E então, quando aquele que morreu e não foi levado com os anjos, foi para o inferno. E lá do inferno, ele então olhou e ele viu aquele conhecido dele que estava no céu. E ele disse: olha, eu estou em muito sofrimento aqui nesse lugar. Manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado. E aí o Abraão, que simboliza ali a presença de Deus, falou: olha, não tem como, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode vir para cá. Aí ele disse: então me enferrei. Mas olha, eu tenho 5 irmãos que não morreu ainda. Eu tenho 5 irmãos que estão lá na terra e não morreram ainda. Manda que Lázaro ressuscite e vá pregar para eles. E Abraão diz: olha, não tem como ele ressuscitar. Quem morreu uma vez agora tem que esperar o tempo de se apresentar diante de Deus. Não tem como ressuscitar. Então ele disse: agora, os meus irmãos, manda Lázaro ressuscitar e ir lá. E aí, não tem como. Lá tem Moisés e os profetas. Sabe o que aquele homem falou? Ah, não, eles não vão crer. Eles não vão crer. Sabe quem é Moisés e os profetas? É a Bíblia, queridos. Naquela época não tinha uma Bíblia bonitinha igual essa, sabe? Era pergaminhos, ou seja, era feito rolos que eram... O homem de Deus ouvia a voz de Deus e escrevia. Então lá tem a palavra de Deus. Sabe o que aquele homem disse? Ah, não. Então não vai ter jeito não. Porque eu acredito que se eles só creriam se um ressuscitasse dentre os mortos. Sabe o que esse homem está dizendo? Os homens da terra não creem na palavra de Deus. Os homens da terra não acreditam na palavra de Deus. Porque, queridos, se nós acreditamos na palavra de Deus, ela pode mudar a nossa vida, nos transformar em verdadeiros filhos de Deus, agradáveis a Deus. A palavra pode, porque a palavra é como uma espada de 2 cortes. Penetra até a divisão da alma, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra vai ver a intenção ruim e a palavra vai mudar. Então, queridos, a palavra de Deus é a arma de Deus, mas os homens não acreditam na palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, eu lerei para vocês. Diz assim, ó: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Desculpa, eu vou falar onde eu estava lendo. Capítulo 4, versículo 2, aquele que está acompanhando, capítulo 4, 2, olha só: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. A palavra é pregada, mas as pessoas não têm a fé. Esse é o problema. A palavra, no final dos tempos, a palavra vai estar lá, então,
estabelecida e os homens vão ver. Eu recusei a palavra. Eu descri da palavra. Meus amados, quem viu Deus aqui ultimamente nessa semana? Quem aqui viu Deus essa semana? Quem viu... Calma aí, presta atenção no que eu estou perguntando. Quem viu Deus? Quem viu uma manifestação visível de Deus? Né? A palavra de Deus vai dizer, queridos, que ninguém nunca viu a Deus. Entendeu? Calma aí, deixa eu explicar. Então, muitas vezes nós queremos, até buscando resposta, irmão Adriano, para a nossa vida, nós falamos, por que Deus não aparece? Por que Deus não aparece? Deus não vai aparecer, amados. Deus já deu a sua palavra. E eu leio para vocês de Salmo 103. Olha comigo, Salmo 103, o que diz a palavra de Deus. Salmo 103. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, 20. Amém? Amém. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo quem? A voz da sua palavra. A voz da sua Palavra. Ou seja, a maneira de nós servirmos a Deus, esqueci o nome do senhor, Rogério, é pela palavra. É pela palavra. Deus não vai trazer uma manifestação visível dele e você vai ver Jesus nas nuvens. Não, Deus já deu a sua palavra, meus amados, e a palavra é como uma espada de dois cortes, ou seja, ela é forte, ela é poderosa. Para quê? Para capacitar o homem. Para capacitar o homem. A palavra é o que precisamos, João. A palavra é o que precisamos. Deus já deu a palavra. Amém. E deu uma palavra viva e eficaz. Como é que a vida da Eliane vai ser transformada? Como é que a vida do Fábio vai ser transformada? Como é que a vida do Tony vai ser transformada? Se alguém seja transformado, só poderá ser pela palavra de Deus. Verdade. Não tem outra maneira. Verdade. Não tem outra maneira. Por isso que os homens precisariam acreditar em quem? Na palavra de Deus, queridos. É preciso acreditar na palavra de Deus. Mas já vimos aqui, comprovou que os homens não têm fé na palavra de Deus. Já pensou nós que já declaramos cristãos dizer, ah não, isso na minha vida não pode mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Engano seu. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. Ela pode fazer a mudança que nós precisamos. A palavra pode nos transformar. Amém, irmão? Amém. Então, o problema é que a palavra nada aproveitou aqueles homens. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã que a palavra de Deus, ela nos aproveita em 3 aspectos. Amém. E o primeiro, a palavra de Deus é proveitosa para gerar a vida eterna dentro de nós. Amém. A palavra de Deus, ela é proveitosa para gerar a vida eterna dentro de nós. Então eu peço que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1. No que a palavra de Deus é proveitosa para nós? Para gerar vida em nós. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23, amém? Amém. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém. Amados, para que a palavra de Deus é proveitosa na nossa vida? Para nos gerar vida eterna. Para nos gerar vida eterna. Veja só, eu vou explicar esse versículo aqui. Preste atenção no que o versículo está dizendo aí, versículo 23. Sendo de novo Gerados. Por que sendo de novo gerados? Sendo de novo gerado nos traz
ao entendimento de que parece que nós estamos sendo gerados de novo. Então, se nós estamos sendo gerados de novo, significa que um dia nós já fomos gerados. Só que, Rogério, a primeira geração nossa foi dos nossos pais. E essa geração é corruptível, ela é mortal. Agora, quando a palavra de Deus nos gera novamente, então ela nos gera já para uma existência eterna. Amém. Entendeu? Glória Então, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, ou seja, a semente dos nossos pais é corruptível, ou seja, é fraca, mas a palavra de Deus não, amados, ela é incorruptível. Olha só, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para, olha que bênção, ou seja, quando a palavra de Deus nos toca, se ela permanece para sempre, a promessa é que nós permaneceremos também para sempre. Em vida, permaneceremos em vida, em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. E aí nós sabemos que é em outra dimensão, com algo bem melhor. Amém, irmãos? Amém. Então, a palavra de Deus pode ser proveitosa para a nossa vida? Sim, para gerar a vida que os homens precisam ter, a vida eterna. Amém. É pela palavra que nós podemos ser gerados, meus amados, sendo de novo gerados. Agora olha comigo Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 18, veja o que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Olha aí, a palavra de Deus, ela é proveitosa para gerar essa nova vida no ser humano. Querido, se essa palavra faz uma obra dessa no ser humano, pode fazer muito mais. Pode fazer muito mais. Então, queridos, o que nós precisamos é da palavra de Deus. Rogério, hoje, Rogério, você pode sair daqui e você pode acreditar e declarar, se há alguma coisa que o Rogério precisa nessa vida, é da palavra de Deus, a qual tem que penetrar nele, a qual tem que gerar nele vida, a qual tem que gerar nele as transformações. Amém. Assim não é só você, Rogério, é todos nós. Então, a palavra de Deus, ela nada lhes aproveitou, mas ela é proveitosa sim para gerar vida naqueles que estão debaixo do seu ministério. E olha, queridos, aqui o Tiago ainda diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Olha que bênção, ser primícia das criaturas de Deus. Para aí, quem criou os anjos? Né? Quem criou os anjos? Deus. Quem criou os querubins? Deus. Quem criou os homens? Deus. Quem criou os animais? Deus. Mas quando nós somos gerados pela palavra, a Bíblia está dizendo para que fôssemos como primícia, as primeiras, a mais importante, a mais especial das suas criaturas. Amém. Então essa é a importância da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é proveitosa para os homens, para fazê-los nascerem de novo, ter uma vida eterna. E, amados, em segundo lugar, a palavra de Deus, ela é proveitosa para santificar as nossas vidas, né? Ela é preciosa para isso. Olha comigo Salmo 119. Salmo 119, versículo 9 em diante. Salmo 119. Olha o que diz a palavra de Deus aí no Salmo 119. 9 em diante. Diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Então a palavra de Deus, ela é proveitosa para gerar vida e ela é proveitosa para santificar as nossas vidas. É por isso que
nós devemos amar a palavra de Deus. É por isso, queridos, que eu acho que tem muitas pessoas dizendo que são crentes, mas não servem Deus, porque não estão na palavra. Só o que me sustentou na caminhada cristã foi a palavra, e todos aqueles que estão aqui podem dizer o mesmo. Então, nós devemos trocar o nosso celular pela Bíblia, porque o celular está nos afastando de Deus, enquanto que a Bíblia pode nos aproximar de Deus. Alguém escreveu assim: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Olha só, uma das duas coisas: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra de Deus é proveitosa, irmãos, para gerar vida. E a palavra de Deus, ela é proveitosa para santificar também as nossas vidas, que é o propósito de Deus. Deus não quer apenas cristãos aqui nessa terra com professos, mas a vontade de Deus, diz a Bíblia, é a vossa santificação. Então, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, irmãos. Voltando ainda lá, em Hebreus, capítulo 4, a palavra de Deus gera vida. E, queridos, em último lugar, a palavra de Deus, ela é proveitosa para nos fazer experimentar as promessas de Deus. A palavra de Deus, ela é proveitosa para nos levar a participar das promessas de Deus. Então, veja só aí o capítulo 4, diz assim, versículo 1: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E agora o versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no exemplo de desobediência. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é quem vai nos dar essa graça de participar do repouso de Deus, do descanso de Deus. É a palavra de Deus. Então é por isso que nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Esse ministério aqui na pracinha, ele pode ser um ministério com maiores alcance de bênção, se for valorizado a palavra de Deus. Eu estava em São Paulo há esses dias, e aí chegou o Regis no culto. O Regis chegou no culto, ouviu o culto, e depois que terminou aquele culto, o Regis veio para mim, conversou comigo e falou: olha, rapaz, eu já tive muita alegria na igreja. Eu falei: Regis? Ele falou: eu era uma pessoa que gostava demais de ouvir a palavra. Eu ouvia a palavra na minha igreja na quarta, no domingo, e no dia que não tinha culto eu ia em outra igreja, porque eu amava ouvir a palavra de Deus. Mas o diabo plantou o diabo, ele me pegou, ele armou uma armadilha e eu caí. E hoje eu estou longe. Aí eu fiquei escutando o Regis me falar aquilo, eu falei: tem alguma coisa errada com o Regis. O Regis gostava muito de ouvir a palavra de Deus, e o Regis caiu. Por que o Regis caiu, se ele gostava tanto de ouvir a palavra de Deus? E eu entendi: porque ele gostava de ouvir, mas não tinha tempo para estudar a palavra de Deus. Amado, se você gosta de ouvir, mas você não estuda, você não vai ter a mesma eficácia de cristão que a palavra pode gerar. Então é preciso... Quem sabe ler aqui? Levante a mão. Quantos sabem ler? Então, você pode ler a Bíblia. Por
onde eu começo, pastor? Começo pelo começo, começo lá pelos evangelhos de Jesus e vá lendo. Não fique só. Tem muitas pessoas que dizem, eu vou ver o que, é que Deus vai falar comigo. Não. Deus fala num todo. Deus fala num todo. Quando você está lendo com propósito. Por que que Mateus, ele escreveu o livro de Mateus? O que que ele estava querendo dizer? Então você, para entender, você tem que começar. Amém. E aí você vai conhecer a história de Jesus, como Jesus era poderoso, como Jesus era gracioso, como Jesus era justo, como Jesus era amoroso. Amém, irmão? Então, a palavra de Deus, foi isso que hoje eu entendi que eu deveria falar com vocês. A arma de Deus, que pode transformar as nossas vidas. Ela é proveitosa para renascer o homem. Ela é proveitosa para santificar o homem. E ela é poderosa para fazer o homem provar das promessas de Deus. Vamos amar a palavra de Deus? Quantos aqui estão amando a palavra de Deus? Levante a sua mão, aquele que tem amado a palavra de Deus. Amém. De verdade você tem amado a palavra de Deus? Amém. Porque aquilo que a gente ama, a gente quer estar perto. Aquilo que a gente ama, a gente quer estar perto. Aquilo que a gente ama, a gente quer tocar. Então ame a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar nesta manhã.